Olá, meus amigos, que Deus possa envolver a todos em muita luz, em muita paz, e que possamos alcançar mais uma vez o objetivo de estarmos aqui, que antes de mais nada nos confraternizar, junto, aprender, estudar um pouco mais os conceitos da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. É sempre bom poder estar aqui com vocês. É sempre bom poder estar discutindo, aprendendo juntos. E são esses aprendizados que fazem com que nós mudemos os nossos conceitos, as nossas visões. E, acima de tudo, esses conceitos, fruto dessa mudança, faz com que nós possamos nos transformar, nos melhorar. É um prazer estar com todos vocês aqui no site, no chat do Spirit Book, também todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal no live stream e todos que estão também tendo a oportunidade de acompanhar o nosso vídeo no nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer te receber, Sérgio. Como sempre, meu amigo, sempre muito bom poder estar aqui, ter você aqui conosco, Suzana, todos que estão aqui, sempre nos ajudando e, na verdade, realizando esse encontro, esse estudo, essa oportunidade bendita que temos de usar a ferramenta como essa para podermos estar interagindo. O tema de hoje, princípio inteligente e sua evolução. O mundo, os conceitos, as visões dos homens, quando nós estamos, a Suzana está dizendo que só está conseguindo ouvir pelo live stream. Eu não sei se os outros estão conseguindo ouvir e ver aqui pelo Spirit Book, que é uma extensão do nosso canal no live stream. Então, aqueles que não estão conseguindo, basta clicar aí na logomarca do live stream, que será direcionado para o nosso canal, para ficar mais fácil de estar acompanhando. Ok, gente? Bom, o mundo se divide entre duas visões, dois conceitos quando se refere à nossa criação, o surgimento do homem no planeta, a criação dos seres que habitam o universo, etc. Criacionistas e evolucionistas. Aqueles que acreditam na criação acabam tendo uma visão, já no nosso momento atual, mais restrita, mais podada, porque fica parecendo algo fruto de uma mágica qualquer. Sabemos que Deus criou tudo e a todos segundo a sua vontade. Mas para que isso acontecesse e para que houvesse sempre essa união entre a perfeição de todos os mecanismos que ele utiliza para o resultado daquilo que ele se propôs, é necessário que ele tomasse elementos, utilizasse os elementos colocados na natureza. Entendamos natureza como sendo tudo que nos cerca, não importa onde estejamos. Porque sabemos que a matéria, ela ocupa estágios diferentes. Ou ela é mais grosseira ou é mais sutil, mas nem por isso deixa de ser matéria. Então, nós, espíritas, e não só pelo fato de sermos espíritas, mas eu acredito que pela visão, já a capacidade que temos de raciocínio,
podemos compreender que se fôssemos frutos apenas de uma criação simples, num determinado momento, não teria como haver essas diferenças que existem entre todos os seres viventes. Principalmente no que nós nos referimos a nós, seres humanos, ou seres que ocupam o reino hominal. A evolução, ela é constante. Mas para que ela acontecesse, Deus criou o elemento primitivo. E daí, tudo surgiu a partir desse ponto inicial. Desse elemento primitivo, tudo aquilo que entendemos como vida passou a existir. Então, vamos começar a compreender melhor. Leon Denis, ele tem uma frase que eu creio que sintetiza muito bem essa questão da evolução. E em cima disso, nós já começamos a vislumbrar melhor para que possamos nos situar melhor dentro desse tema que estamos nos propondo a discutir na noite de hoje. Leon Denis diz: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Sintetizando isso, podemos dizer: o espírito nasce na pedra, respira na planta, move-se no animal e pensa no homem. São as fases que passamos. É essa transformação gradual que sofremos. Nós não nascemos como somos, já seres formados espiritualmente. Nós somos resultado de uma transformação ao longo de várias e várias existências, desde aquele momento inicial, do princípio inteligente em formação. Então vamos lá. Uma árvore. Quando nós olhamos para uma árvore, nós enxergamos naquela árvore a semente. Nós enxergamos naquela árvore que um dia ela foi uma semente. Ou quando nós olhamos para uma semente, nós enxergamos naquela semente já uma árvore. Podemos imaginar, mas ela ainda não é uma árvore. Assim como a árvore já não é mais uma semente. Mas para que a árvore exista, um dia ela foi uma semente. Então nos imaginemos dessa forma. O princípio inteligente, esse impulso inicial do espírito, esse primeiro elemento que um dia foi o espírito, ele é essa semente. E hoje nós, espíritos que somos, viemos dessa semente, mas já não somos mais esta semente. Eu espero que a gente esteja conseguindo alcançar, entender um pouco melhor essa frase de Leon Denis. Ele foi muito feliz, como sempre nas suas colocações, não só em torno desse assunto, mas de todos os assuntos que ele abordou. Ele foi muito feliz porque ele conseguiu sintetizar essa transformação do espírito nessa frase. Chega Allan Kardec, quando da codificação do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, ele coloca na questão 23, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, ele pergunta ao Espírito de Verdade, esse grupo de espíritos que inspiraram, que trouxeram a doutrina espírita, resultado da sua codificação, que é o Espírito. Ressaltando, nessa questão 23, que é o Espírito está com a letra minúscula. O E é minúsculo. Então vamos atentar para isso. O que é o Espírito?
Resposta: o princípio inteligente do universo. Espírito, o princípio inteligente do universo. Nesse caso, Kardec pergunta que é o Espírito, como ele perguntou lá atrás que é Deus. Não querendo já definir algo, mas perguntando o que é o Espírito. Princípio inteligente do universo. Passam-se outros questionamentos. Vamos já no segundo capítulo, no segundo livro, né, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos. Kardec retorna e pergunta na questão 76. Que definição se pode dar aos espíritos? Espíritos, nesse caso, já com letra maiúscula o E. Que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Boa noite, Ilma. Seja muito bem-vinda, Ilma. Então, questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. No início, que é o espírito, Kardec pergunta, princípio inteligente da criação. Mais adiante, Kardec volta a perguntar, que definição se pode dar dos espíritos? Os elementos que povoam o universo, os seres inteligentes da criação. Esse espírito, primeiro em letra minúscula, significando o princípio inteligente. Espírito com letra maiúscula na questão 76. Já é diferente. Já é o espírito, o ser espiritual. O elemento inteligente do universo. Não mais o princípio, mas os seres inteligentes que povoam todo o universo. Tudo que está e existe fora do âmbito material. É a evolução do princípio inteligente, passando para o estágio de espírito. E os reinos servem para isso. Desde o reino mineral, onde o espírito nasce, no reino vegetal, onde o espírito respira, no reino animal, onde o espírito anda ou move-se, e no reino hominal, onde o espírito pensa. Somos os seres inteligentes da criação. Deus é a inteligência suprema. Somos os seres que vieram fruto da vontade de Deus. Somos seres em constante evolução. Tudo é evolução, meus amigos. Tudo é evolução. Então, quando nós dizemos que nós somos evolucionistas, na verdade, nós apenas nos engajamos e aceitamos a nossa condição de seres em evolução, assim como tudo que está no universo, que é a criação maior de Deus. Então nós encontramos sempre assim algumas discussões. Primeiro, o espírito regride? Não. Nós sabemos que a evolução ela é constante. Nós sabemos que nós, espíritos, podemos estacionar. Nós sabemos que as reencarnações existem para nos possibilitar esta evolução. Então nós não temos como regredir. Nós podemos estacionar. Podemos nos propor a realizar determinada tarefa e a partir do momento que nós não conseguimos realizá-la, nós podemos parar até mais adiante seguirmos adiante naquela atividade. As reencarnações acontecem para o nosso progresso, mas muitas vezes nós estacionamos nesse caminho que existe para o nosso crescimento. Por um motivo ou outro, paramos. Tudo aquilo que aprendemos até aquele momento, tudo aquilo que temos aprendido até agora, permanecerá conosco.
Esse é o resultado da nossa evolução. Por isso que tudo no universo está em constante evolução. E nós, seres integrantes deste, também estamos. Voltamos nas reencarnações para dar sequência nesse nosso crescimento espiritual. Do ponto exato onde paramos. Por isso as reencarnações existem para que aconteça a nossa evolução. Kardec pergunta aos espíritos o que seria do espírito se ele permanecesse sempre, infinitamente, no estado de erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Se ele não voltasse ao plano físico. E a resposta dos espíritos é bem clara. Ele estacionar-se-ia. Então, nosso retorno é para podermos dar sequência na nossa vida, no nosso progresso, na nossa evolução. Mas e nos outros estágios? Existe o espírito? Nos outros estágios, Susana, Ilma, Sérgio, todos que aqui estão, o espírito habita nos outros estágios? Nos outros reinos? O animal? Isso a gente sempre ouve muito essa discussão, até mesmo no meio espírita. Nós ouvimos sempre essa discussão. O animal possui um espírito? O animal não possui um espírito? O espírito, ele é no reino nominal? O que caracteriza o espírito? Existe o reino no céu, no plano espiritual, ou chamemos do que quer que seja destinado ao animal? O animal tem uma vida após a morte? Então, são situações que geram muito debate e que, na verdade, quando nós discutimos algo sobre nós mesmos, é muito importante compreendermos o quanto ainda somos limitados. Primeira coisa que devemos entender, que nós só conseguimos desenvolver a sabedoria quando nós compreendemos e aceitamos a nossa pequenez, a nossa simplicidade. Só aí é que conseguimos galgar ser os seres mais sábios. Somos ainda muito limitados. Muito limitados. Mas algo nós já podemos entender. Então vamos lá. Quando nós colocamos sobre a questão dos reinos, e quando Leon Denis ele diz que o espírito dorme na pedra, que ele sonha no vegetal, que ele agita-se no animal, que ele acorda no homem. Ou seja, o espírito nasce na pedra, respira na planta, mostra no animal e pensa no homem. Quando nós buscamos entender isso, esmiuçar essa frase, nós já conseguimos compreender melhor essa questão da evolução do princípio inteligente com relação aos outros reinos. Primeiro, Kardec pergunta, no primeiro capítulo, quais são os atributos da divindade, que é uma forma que temos de conhecer, de entender Deus. E os espíritos, o Espírito da Verdade, passa vários atributos que só Deus possui. Nesse livro segundo, quando Kardec pergunta aos espíritos que definição se pode dar de espíritos, e eles dizem que são seres inteligentes da criação, mais adiante Kardec pergunta qual o atributo principal do espírito. E a resposta, a inteligência. A inteligência é o atributo principal nosso. A inteligência é o que faz com que nós sejamos seres inteligentes. E esse atributo, nenhum outro ser que ocupa nenhum outro reino possui. É um atributo nosso, só nosso. Aí uma respondeu a questão que eu coloquei sobre
a existência do espírito em outro reino, no caso o reino animal, ela respondeu que sim. E a Susana respondeu que não. A Susana complementou dizendo que o animal possui o princípio inteligente da criação. Ou seja, o princípio inteligente de desenvolvimento. O animal possui instinto. O instinto, os espíritos dizem que é uma forma rudimentar de inteligência. Então nós podemos compreender o seguinte, meus amigos, meus queridos amigos. Tudo na natureza, tudo no universo é evolução. Certo? Então também dentro dos reinos, existem aqueles que são mais evoluídos do que outros. Assim como o nosso reino, o reino nominal. Nós ocupamos o estágio de reino dos seres humanos, não mais de um reino animal. Nós ocupamos o estágio de reino hominal. E um dia ocuparemos estágios de reino angelitudinal, quando nos tornarmos espíritos puros. Bom, nos concentremos no nosso estágio, no nosso reino. No nosso reino existem aqueles menos evoluídos e aqueles mais evoluídos. Eu posso ser menos evoluído do que Susana, do que a Ilma, do que o Sérgio, do que qualquer outro que aqui está. Assim como a Susana pode ser menos evoluída do que o outro, ou mais evoluído do que o outro, e assim por diante. Nós sabemos que entre nós existem seres muito mais evoluídos. E esses seres são exemplos para outros. Não precisamos nem listar, todo mundo já sabe. Então, se nós, no nosso reino, temos as diferenças nos outros reinos também, com certeza, animais, aqueles animais que são mais dóceis, que ficam e vivem no nosso convívio, eles, com certeza, já são seres mais evoluídos que outros, que já se encontram na natureza, que estão nas selvas, que estão no interior, no fundo dos mares, etc. Aqueles outros já têm um flash, um instinto mais apurado. É um flash da inteligência que um dia torna-se-á completo naquele ser. Então, ele é um ser que possui um instinto jamais apurado. Mas isso não faz com que ele já possua o atributo de ser um ser inteligente. Ele já ainda não possui o atributo que faz com que nós sejamos os seres inteligentes da criação. Então a inteligência é a capacidade de raciocínio, é a capacidade de manter uma coerência, uma sequência de ideias, de pensamentos. E o animal não possui isso. É fracionado. Ele não consegue manter um pensamento contínuo. Por isso ele não consegue desenvolver a inteligência ainda. Ele não consegue ter atitudes, pensamentos e atos racionais. É por isso que o animal não traz para ele, não guarda com ele e não responde nada que ele faça. As suas atitudes nada valem para o seu futuro. Porque ele não tem consciência. A consciência é fruto da capacidade do pensar. Então, se o atributo principal do espírito é a inteligência, podemos entender, através disso, que o animal não existe ainda nele o ser espiritual. Espírito como nós nos definimos. Mas vamos entender o seguinte. Os espíritos dizem para Kardec. Kardec pergunta sobre isso. A questão do que habita no reino animal. E os espíritos respondem que, se quiser chamar de alma, Kardec pergunta se podemos chamar de alma ou espírito, os espíritos disseram que chame do que bem entender. Chame daquilo que lhe satisfaz, que se sinta bem, que consiga compreender. Ou seja, não é necessário que se crie um rebuliço em torno disso. O importante é que se compreenda que tudo é evolução e que aquele ser que habita o animal, um dia tornar-se-á o ser que nós somos, que habita o reino hominal. Mas ele ainda não o é. Como Susana colocou, é um princípio inteligente em evolução. É um princípio inteligente em desenvolvimento.
que um dia tornar-se-á espírito. Ele ainda é a semente, que um dia tornar-se-á árvore. A árvore não é mais a semente. Ela passou pelo estado de semente, mas ela não é mais uma semente. É mais ou menos isso. E por que é importante que discutamos isso? Por que é importante que busquemos entender essa situação? Porque nós acreditamos na evolução do ser. Nós somos reencarnacionistas. E para que nós possamos compreender, aceitar e mergulhar de uma forma intensa nessa vida que sabemos que plantamos e iremos colher, é necessário que nos aceitemos como esses seres em evolução constante que somos. E para nos aceitarmos, é importante compreender a nossa linha evolucional. O que somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Então, meus queridos amigos, somos seres em evolução. Já não somos mais aqueles princípios inteligentes. Hoje somos seres espirituais. E os espíritos dizem que o momento da passagem do princípio inteligente para o ser espiritual é como um abrir e fechar de olhos. Mas um abrir e fechar de olhos segundo o tempo de Deus, segundo o tempo espiritual. Porque sabemos que toda essa evolução vai de longe, vem de muito distante. Milhões e milhões e milhões de anos se passaram para que pudéssemos chegar no nosso estágio atual de existência. Não é de agora. Aí alguém pode também colocar: mas e todos aqueles que acreditam na criação da forma que é colocado, por exemplo, para nós que vivemos do lado ocidental do mundo, como sendo aquele que está lá na Gênesis, lá na Bíblia, dos 7 dias da criação. Nós já falamos sobre isso e é muito importante sempre voltarmos a frisar. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo e nós, como cristãos que somos, também devemos ter nela essa obra básica para a nossa edificação. Mas a partir do momento que nós nos conscientizamos que nós somos seres pensantes, seres inteligentes, é necessário que tudo que está ao nosso redor, tudo que nos chega, nos passe pelo nosso filtro de entendimento, de interpretação, de compreensão. E esse livro básico, onde estão contidos os ensinamentos que Jesus nos deixou, é necessário que nós procuremos filtrar, compreender a sua essência. Então, a partir do momento que o homem chega usando sua capacidade de raciocinar e prova todas as fases que passaram no nosso planeta, todas as transformações que levaram milhões e milhões de anos para que acontecesse entre uma e outra, desde o primeiro período, todos os períodos geológicos que aqui aconteceu, nós vamos compreendendo que aqueles dias que estão lá na Gênesis, lá na Bíblia, fazem todo sentido. Porque se nós casarmos, se nós compararmos os períodos geológicos, como comparou Kardec no livro A Gênese, quem ainda não olhou, quem ainda não viu, por favor, veja, é uma das obras básicas da codificação espírita. Na Gênese ele faz essa comparação brilhante. E realmente, todos os períodos geológicos, eles estão de acordo com aqueles períodos que existem da criação na Gênese bíblica. O livro sagrado do cristianismo foi deixado para nós com a linguagem simples, feito para homens simples daquela época. Por isso Jesus disse que nos falava em parábolas. Então, meus amigos,
se nós somos esses seres inteligentes em criação, da criação, e temos certeza disso, então você, eu, todos nós temos a capacidade do pensar, temos a capacidade do raciocinar. Por isso que é importante tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que nos chega, é primordial, é fundamental que passe por essa análise. Porque só assim é que nós mudamos, só assim que nós crescemos. Então, na evolução nós compreendemos, cada ser tem o seu tempo dentro dessa escala criada por Deus. O meu tempo é diferente do tempo do seu tempo, que é diferente do outro. Cada momento é único, é seu, é meu. Por isso cada um desperta para esse entender, para esse conhecer, para esse assimilar em determinado momento diferente. Então a evolução ela acontece para todos nós da mesma forma, no mesmo momento, na mesma sequência, na mesma velocidade. É diferente. Por isso existem as diferenças. Por isso existem as visões, as explicações, os entendimentos. Por isso que cada um se apega naquilo que tem a ver com ele. E é importante que compreendamos que a nossa verdade, a verdade nossa de agora, no futuro será diferente. Essa verdade transformar-se-á. E muitas coisas nós estamos, nesse exato momento, tendo pontos de vista errados. Para aqueles que já se encontram lá na frente, eles também passaram por isso. Como aqueles que se encontram ainda lá atrás, que um dia irão passar pelo que nós passamos. A evolução não dá saltos. O tempo mostra isso. É por isso que quando os Espíritos chegam para nós e nos chamam a atenção para a necessidade de desenvolvermos, de aproveitarmos esse estágio aqui no plano físico e desenvolvermos valores nobres, porque só através do desenvolvimento desses valores nobres é que com eles se desenvolvem as virtudes. Virtudes estas que ocuparão o lugar do que hoje em nós são as nossas vicissitudes, os nossos vícios morais principalmente. Então, à medida que eu me modifico, que eu trago para o meu íntimo valores edificantes, esses valores vão ocupando o lugar daquilo que faz com que eu ainda permaneça preso a muitas e muitas coisas que me fazem viver de uma forma ainda tão primitiva quando ainda não devia ser mais. Então a evolução é essa transformação, é essa mudança íntima que gera mudança de visão, que gera mudança de conceitos. E com a mudança de conceitos, muda-se os valores. E com a mudança de valores, busca-se novos caminhos. E já não mais busca-se esses caminhos de uma forma qualquer, ao Deus dará, sem pensar. Mas com essa mudança, a busca desses caminhos tornam-se diferentes. A escolha já é mais criteriosa, já é mais pensada. A capacidade do escolher já é diferente. Porque antes, o que existia em nós, de uma forma quase completa, era o instinto. Mas esse instinto fomos depurando. E hoje o que existe em nós é essa inteligência. Somos, meus amigos, seres inteligentes, seres pensantes.
Só assim é que nós vamos conseguir escolher mais e escolher melhor. O Sérgio está colocando, né, que ele não está conseguindo acessar o vídeo, o áudio. Ele já tentou algumas vezes, não está conseguindo. Pode ser problema aqui da nossa transmissão. Eu gostaria de saber, Ilma, Suzana, e quem está aqui acompanhando conosco, por favor, faça a sua colocação. Se está chegando o vídeo, está chegando a imagem, o áudio, se todos estão conseguindo acompanhar, porque pode ser que da nossa transmissão que não esteja conseguindo, né? O Sérgio acabou de colocar aqui no chat, ele está conseguindo digitar, preencher, mas ele não está tendo acesso ao vídeo. Tanto que ele colocou que vai estar assistindo a gravação. A gravação é que a gente deixa aqui na página, né? Logo após o término. Eu gostaria de saber se todos estão tendo esse problema, né? A Suzana está colocando que está assistindo pelo canal do live stream, ou seja, o canal original aqui do nosso vídeo, né? Da nossa sala está no canal live stream. Para a Ilma, ela está ok aqui no Spirit Book. Então, às vezes acontece isso, né? Essa transmissão, ela pode falhar para um, para outro, devido à velocidade da internet, né? Então, como é algo ao vivo, então pesa um pouco mais. Mas qualquer problema, fique à vontade de estar colocando aqui. Espero que todos estejam assistindo. A Suzana disse que pelo site do Spirit Book não está conseguindo. Então, Sérgio, procure entrar pelo site do live stream, né? Como eu disse, basta clicar aí onde está a logomarca live stream, no cantinho do vídeo, né, onde estamos transmitindo, que vai abrir na sala, no nosso canal no live stream. E aí é o mesmo chat aqui do Spirit Book. Então fiquem à vontade. O importante é que possamos estar interagindo, né? E aí, Sérgio, está conseguindo? Espero que sim, espero que tenha conseguido voltar. Sempre bom ter a sua participação, da Ilma, Suzana, de todos que aqui estão. Tem alguns que estão aqui conosco que ficam quietinhos e nós gostaríamos muito que pudesse estar participando mais. Fiquem à vontade, tá, meus amigos? Esse espaço é de todos nós. Eu gostaria até de pedir a Suzana, por favor, Suzana, coloque então o link para que o Sérgio possa estar clicando no link e acessando pelo live stream. Coloca aí, por favor, o link, Suzana. Você que está assistindo pelo live stream, coloque o link. Quem está acompanhando, a Suzana, quem estiver acompanhando o live stream, coloque, por favor, aí no chat o link do live stream para que Sérgio e outros possam estar acompanhando pelo nosso canal live stream. Isso. A Suzana colocou aí, Sérgio. Eu creio que basta clicar no link e vai abrir o nosso canal no live stream. Tentem aí, por favor. É a extensão, a mesma coisa aqui do Spirit Book. Isso, que bom. Que bom. Então, o importante é que estamos todos aqui. Já estamos todos envolvidos no mesmo ideal e, principalmente, né, estamos todos conseguindo falar do mesmo ideal, nos fazer ouvir o mesmo ideal. Isso que importa, ok? Então, às vezes, o site fica um pouquinho pesado mesmo, né? Se a internet não estiver muito boa, trava mesmo. Mas o importante é que a gente dê sequência na nossa atividade. Ok, gente? Então, vamos lá. Somos evolucionistas, como nós falamos. Existem aqueles que acreditam na criação da forma que é colocado na Gênese bíblica. Quem está certo? Todos estão certos. Ninguém está errado. Porque o entendimento vai vir para cada um. E a evolução, ela acontece para cada um em momentos diferentes. Sabe o que é mais importante? É compreendermos que hoje nós somos frutos, resultado do que fomos ontem.
e amanhã seremos resultado do que somos hoje, ou do que fazemos hoje conosco. Eu creio que isso é principal, é o principal. Se nós queremos tecer a nossa vida baseada em valores nobres, de nada vale discutirmos tantos conceitos. Às vezes nós nos pegamos em alguns lugares, eu particularmente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho paciência mais. Quando na verdade o Espírito diz que nós devemos ter paciência, mas eu particularmente não tenho paciência quando eu me vejo de frente a algumas pessoas que insistem em buscar um lado científico de conceitos extremamente materiais, físicos, e insistem em trazer isso para dentro da doutrina espírita e querem impor ideias como se essas ideias fossem mais importantes de tudo. Precisamos compreender que o lado científico da doutrina espírita significa capacidade de entendimento e capacidade de explicação de tudo aquilo que nos envolve. É esse lado científico da doutrina. Mas tem pessoas por aí que estão, sabe, quando falamos de evolução, elas realmente viajam. Elas ficam surfando em nuvens da imaginação, quando na verdade tudo que necessitamos, primeiro, se encontra dentro da obra básica, naquela que estão contidos todos os princípios doutrinários que eu li dos Espíritos. Então, se não está ali, não é doutrina espírita, ponto final. É preciso compreendermos que hoje somos seres inteligentes da criação e que um dia passamos pelo estágio de princípios inteligentes de desenvolvimento. Pronto. Precisamos compreender que não existem apenas 3 reinos. Não existe apenas mineral, vegetal e animal. Também existe o hominal e um dia existirá para nós, e existe para já outros, o angelitudinal. São sequências, são fases. Então, meus amigos, é preciso simplificar para que os conceitos desenvolvam, tenham sentido para nós. Porque senão iremos estar degradando, perdendo tempo em torno de algo que não irá nos acrescentar absolutamente nada. O Sérgio coloca que uma criança no jardim de infância entende algo de uma forma e na faculdade de outra forma. Muito bem, é isso, Sérgio. Para cada um chega em seu determinado momento. A explicação que para mim, para você tem sentido, para outro ainda não tem. E aquilo que você não compreendemos, para outros, a compreensão já chegou há muito. É isso. Só podemos multiplicar, dividir, depois de aprender a contar. A evolução não dá saltos. Então, sabe, meus amigos, doutrinas religiosas, doutrinas filosóficas, tudo existe para fazer com que nós nos melhoremos. Todas existem para fazer com que nós mudemos os nossos conceitos e nos tornemos seres melhores. Precisamos compreender as diferenças, não sendo algo para que seja motivo de conflitos, mas que seja algo para que seja motivo sempre de discussões, para através dessas discussões podermos crescer juntos. O crescimento, a evolução, não é esse o objetivo de estarmos aqui? Então, é isso. Então, quando nós nos propomos a colocar um tema que faz parte dos conceitos básicos da doutrina espírita, princípio inteligente e sua evolução, estamos falando de nós, do nosso passado.
Assim como existe o elemento primitivo da matéria, que é o fluido cósmico universal, que os espíritos definem como sendo a matéria em seu estágio primitivo, ou seja, o elemento que Deus utilizou para dali criar tudo aquilo que entendemos como matéria, também existe um princípio inteligente, que é esse elemento primitivo de nós espíritos. Passamos por aquele estágio. Tudo é transformação. Darwin disse que viemos de outro reino. Somos descendentes do reino animal ou do macaco. Não é bem descendente da forma que se colocou. Passamos pelo estágio animal. Nós não vivemos no estágio animal. Nós passamos por aquele estágio. Assim como a árvore não é mais a semente. Assim como a semente ainda não é uma árvore. Passamos pelo estágio do reino animal. Mas nós nunca fomos animais. Nós somos espíritos. Fomos criados espíritos, mas não criados do nada. Resultado de algo que vivemos no passado. Mas lembra a resposta dos espíritos para Kardec? O espírito fecha o olho. O princípio inteligente fecha o olho como princípio inteligente e desperta como espírito. O Sérgio coloca que discorda da Gênese bíblica. Acha que, desde que encarnei, mais respeito os meus inúmeros amigos católicos, evangélicos, etc. É isso. O Sérgio colocou o que a gente colocou há pouco, Sérgio. Eu acho que foi o momento que o vídeo deu uma paralisada aí. Kardec faz uma comparação muito interessante no livro A Gênese, que é uma das obras básicas da codificação espírita. Ele compara os períodos geológicos, esses períodos que a ciência comprova que existiram, que nosso planeta, nosso mundo passou, com esses períodos, essa Gênese bíblica. E é super interessante, Sérgio, porque realmente encaixa a forma que se colocou a Gênese bíblica foi feita de uma forma bem simples. Mas desde aquele período primário, tudo encaixa direitinho nesses 6 períodos geológicos com 6 dias bíblicos. É muito interessante. Então, quem puder estar vendo isso, ou a gente vai estar trazendo numa próxima aula, de repente, essas comparações. É um texto um pouco longo, mas é bem interessante que se leia. Está na Gênese, no finalzinho já na Gênese, creio, né, que é uma das obras básicas da codificação. Então é muito importante para que a gente compreenda que, assim como a doutrina espírita, tudo nasceu de algo. E esse algo é resultado dos conceitos que foram sendo modificados durante o tempo. Então, se nós sabemos que a obra básica do cristianismo ela precisa ser interpretada, a doutrina espírita trouxe essa necessidade. Por isso que nós compreendemos que é preciso isso, que interpretemos. Então, como você colocou, outros irmãos de outras crenças, de outras linhas doutrinárias, outras linhas religiosas, em determinado momento também vão compreender isso. E aí vão compreender e aceitar e entender Deus de uma forma muito mais intensa. Vão entender Deus como sendo esse ser perfeito que o é, mas compreender Deus já, ou buscar enxergá-lo de uma forma diferente. Porque a partir do momento que nós temos essa capacidade e exercemos essa capacidade do pensar, tudo que está ao nosso redor muda. Vocês já perceberam isso, meus amigos? Quando nós conseguimos pensar, encontrar explicações, colocar a nossa capacidade de raciocínio em tudo que nos cerca, em tudo que nos chega, fica diferente. Nós conseguimos compreender e ver tudo que nos cerca de uma forma diferente. É isso. Tudo
vem a seu tempo para cada um. A evolução acontece no momento correto, segundo cada um esteja preparado. O Sérgio coloca que a grande dúvida é o conceito de tempo e espaço e saber diferenciar, né? A leitura. Foi isso, Sérgio. A trocou notativa da denotativa. Aquela linguagem que foi utilizada ali é muito simples, mas era necessária para aquele momento. Não tinha como ser usada outro tipo de linguagem. A ciência hoje, ela é fruto de quê? Ela é resultado dessa capacidade do homem de raciocinar. Então ela veio para ajudar a religião. Ela veio para somar. É necessário que se crie essa parceria. Mas, infelizmente, muitos religiosos veem a ciência como sendo inimiga, como sendo algo que viesse para destruir conceitos religiosos. Pelo contrário, nós sabemos que a partir do momento que nós encontramos razão em algo, então aí sim, nós desenvolvemos uma fé forte sobre aquele algo, com relação àquele algo. E assim deve ser com relação aos conceitos religiosos. É assim que deve ser com relação a Deus. Como eu posso ter fé forte em algo que eu não compreendo? Como eu posso acreditar em algo que apenas me disseram que eu deveria acreditar? Para que eu acredite em algo, é necessário que eu encontre coerência nesse algo, que eu conheça esse algo. Então, quando nós estamos aqui falando em evolução do espírito, é necessário que eu entenda isso e compreenda que isso faz parte dos preceitos da vontade, das leis naturais que Deus criou para que regesse a nossa vida. Deus criou essas leis para que regesse todo o universo. Leis imutáveis, porque Deus é imutável. Leis perfeitas, porque Deus é perfeito. Então, eu conheço Deus através da sua criação. Eu busco entender Deus através dos seus atributos, que só Ele possui. E eu me conscientizo, me reconheço como espírito, porque eu sei que eu tenho um atributo que só eu possuo. Que só você, Sérgio, você, Irma, você, Suzana, todos que aqui estão conosco, nos acompanhando, possuem, que é a inteligência. Aquele ser que ocupa o outro reino, o reino animal, por exemplo, aquele princípio de desenvolvimento, um dia tornar-se-á espírito. Um dia ele tornar-se-á espírito. Porque tudo na natureza, tudo no universo é evolução. E Deus criou a todos para que todos pudessem evoluir. E um dia chegarmos todos a ser espíritos puros, que um dia seremos. A Suzana coloca que ainda muitos espíritas confundem e acham que animais têm espíritos. Sobre isso que a gente está falando. Pois esses têm instintos. A diferença entre nós e os animais é a capacidade de raciocinar, a inteligência. É isso, Suzana sintetizou isso, simplificou isso. O animal possui um princípio inteligente em desenvolvimento, que um dia tornar-se-á espírito. Mas se alguém disser, o animal meu tem espírito, então, pronto, não tem problema nenhum. O Espírito de Verdade disse, chama do que bem quiserdes. Aquilo que mais lhe satisfizer. Tá bom. Sem criar polêmica. Mas compreendendo a diferença entre o princípio de desenvolvimento e o espírito. Porque o espírito possui esse atributo fundamental que é a inteligência. O rompimento da ciência com a religião nos atrasou muito. Muitas pesquisas hoje já dão crédito às comunicações dos espíritos. Isso já quase 160 anos depois, né, Sérgio? Olha quanto tempo estagnado. Mas essa parceria é tão nova, né, Sérgio? A parceria da religião e da ciência é tão nova. Hoje nós temos pessoas trabalhando na área científica que são espiritualistas, que são espíritas. Aqui no nosso Brasil, nós temos isso. Todas as pessoas que antes
profissões que antes só se dedicavam puramente ao lado material, hoje estão unindo o material e o espiritual. E tantos resultados melhores têm sido encontrados. Que bom! É isso. Se estamos aqui para evoluir, vamos evoluir. E precisamos exercitar essa capacidade nossa de raciocinar, organizando e efetuando obras que irão perpetuar a nossa existência aqui no nosso orbe. Nós iremos marcar as nossas vidas em cima daquilo que realizamos de bom nesse atual momento que aqui estamos. É assim que nós marcaremos a nossa passagem nessa vida física. A inteligência está à nossa disposição, Cláudio Sérgio. Para quem ainda não entendeu a mensagem de Jesus, há quase 2000 anos estamos no lucro. 160 anos não são nada comparados a isso. É isso, meu amigo. Só temos mais a agradecer a Deus por ter nos dado lá atrás, por ter nos proporcionado lá no início o sopro de vida que Ele nos deu. Temos nascido lá, naquele ser unicelular. E temos passado por tantos estágios que passamos, tantas modificações que tivemos, tantas transformações, tantos outros reinos que passamos. Passamos por todos os outros reinos. E hoje estamos aqui, habitando o reino nominal, habitando corpos estes que nós, utilizando já da nossa capacidade de pensar, escolhemos, desenhamos, ajudamos a organizar no plano espiritual para a nossa necessidade aqui no plano físico. Olha quanto crescemos. Agora, habitando aqui no plano físico, buscamos utilizar essa capacidade de raciocinar para escolhermos melhores os nossos caminhos. Porque nós utilizamos já de uma forma muito maior, muito mais intensa. Hoje nós fazemos algo, nós pensamos sobre aquele algo que nós fazemos. E quantas vezes o remorso toma conta do nosso coração, o arrependimento nos faz sofrer, porque já pesa na nossa consciência. E o que é isso? É a minha capacidade de pensar que já me cobra, que já me diz: ei, você é um ser inteligente, é um fruto divino, você já sabe escolher melhor, então escolha, porque o que você planta, você irá colher. Porque hoje nós já não somos mais instinto, hoje nós somos inteligência. E já uma inteligência tão apurada, já uma inteligência tão elevada. Basta que nós exercitemos isso. Basta que nós pratiquemos isto em cada minuto da nossa existência. Está nas nossas mãos, meus amigos. Se encontra em nossas mãos. Se encontra no meu livre-arbítrio, no seu livre-arbítrio. Agradeçamos a Deus por tudo aquilo que fizemos, que tivemos a oportunidade de realizar ao longo da nossa existência. Agradeçamos a Deus pela oportunidade bendita que Ele nos deu de sermos esses seres constantes de mutação. Que bom que precisamos de tantas existências para nos transformar. Porque a mudança, ela não acontece de uma forma rápida. Sabe por quê, meus amigos? Porque se ela acontecesse de uma forma rápida, ela não marcaria, ela não criaria raízes em nós. É necessário, para desenvolvermos virtudes, é necessário que entendamos e arranquemos de nós
as raízes do mal que ainda habita em nós. Então, por isso que a transformação deve ser lenta. O Sérgio coloca, né, sobre esse tema, nós podemos fazer o seguinte, Sérgio, podemos dar sequência no nosso próximo encontro. Pronto. Vamos dar sequência, vamos falar mais alguma coisa sobre isso no nosso próximo encontro, nosso próximo sábado, para que possamos interagir um pouco mais. Agradeço muito a você, Sérgio, minha querida amiga Ilma, minha querida Suzana, todos que estão aqui conosco, todos que estão e que não fazem as suas colocações, por favor, passem a fazer. Todos que estão no nosso canal, que estão também nos acompanhando no nosso canal no YouTube, agradeço a todos. Na semana que vem daremos sequência então ao nosso estudo, sequência nesse tema. Vamos falar um pouquinho mais sobre a evolução, porque estamos falando de nós, estamos falando da oportunidade bendita que Deus nos deu de estarmos aqui, vivos e sempre gratos por essa oportunidade bendita. Boa semana a todos, que Deus ampare a todos e que faça e que permita que cada momento da existência de todos nós seja sempre envolvida em muita luz e em muita paz. Deus os abençoe.